Boa noite a todos, que possamos continuar nessa paz, envolvendo assim nossos corações, realmente nessa luz que a nossa irmã vibrou aqui por nós e nós agradecemos. Então hoje o assunto é um assunto assim que eu considero inesgotável, porque falar de família, de casamento, de divórcio, de todo esse tema, nós nunca vamos pôr um ponto final. A gente sabe que cada coração traz uma dificuldade, cada irmão que aqui está tem as suas dores, tem as suas necessidades, tem a sua parcela aí na sociedade, na sua evolução, tudo isso. Então, nós não queremos aqui ser o ponto final de nada, pelo contrário, mas levar a cada um uma reflexão, para que, com o Evangelho, que é isso o nosso objetivo hoje, buscar assim entendimento para tudo aquilo que estamos hoje passando, pelas dificuldades que encontramos no nosso caminho, principalmente no que se refere a esse tema familiar. Porque família hoje, dentro desses preceitos evangélicos, são poucas encontradas, embora todo esse tempo, depois de Jesus ter vindo, mais de 2000 anos, são poucas as famílias que estão buscando realmente viver o Evangelho dentro do lar, na prática diária. Porque uma coisa é nós lermos o Evangelho, outra coisa bem diferente é a gente praticar esse Evangelho dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, principalmente com aqueles que são mais próximos de nós. Lembrando até mesmo uma mensagem de coragem do nosso irmão Emmanuel, que ele fala que, diante da parábola do irmão samaritano, que nós nos lembremos que, às vezes, aquele caído da estrada, ele se encontra dentro do nosso próprio lar. Que, às vezes, a gente vai buscar lá fora o irmão, praticando a caridade lá fora, e, muitas vezes, o caído está dentro do nosso lar. Então, que nós não nos esqueçamos disso. Então, nós vamos hoje olhar aqui com um olhar assim, do coração para esse capítulo. Vamos juntos refletir sobre ele. E tentar aí, levar para o nosso lar aquilo que a gente tirar de melhor. Então, não separeis o que Deus juntou. É o capítulo 22, onde os temas são indissolubilidade do casamento, o divórcio e o lar. Primeiramente, nas falas de Jesus, nós vamos encontrar, olha, os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não haveis lido que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. E ainda continua. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? E ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa a quem o outro devolveu, comete também adultério. Então, só um pouquinho para a gente analisar lá. O que Jesus responde para eles? Foi por causa da dureza do vosso coração
que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. O que é essa dureza do coração? Então, nós temos que analisar que Jesus já queria mostrar para a gente que se nós rompemos um compromisso, na realidade, vem justamente das nossas dificuldades íntimas, do nosso coração ainda endurecido, ainda que traz o orgulho, os sentimentos de vaidades, do egoísmo, coisas que nós, como espíritos em evolução, ainda carregamos. Todos nós. E, de repente, é lá na convivência diária, que nós estamos junto com os nossos entes mais próximos, é que começa justamente a colocar à nossa prova tudo isto, essa dureza do coração. Então, qual é realmente a oportunidade de estarmos juntos ali naquele lar? Para trabalhar esses sentimentos. Para poder, então, amolecer esse coração. Nesse amolecimento real e sincero. Então, eu digo que reforma íntima começa dentro do nosso lar. Quando nós nos deparamos com os nossos sentimentos reais e verdadeiros, quando nós, muitas vezes, não usamos máscaras lá dentro do lar, porque os nossos entes queridos nos conhecem mais plenamente. E talvez por isso mesmo, a convivência se torne tão difícil quando nós não estamos dispostos a realmente mudar, a fazer esse trabalho íntimo. Porque quando se fala em reforma íntima, nós estamos falando em reforma de nós mesmos, não é esperar do outro. E aí é que esbarra muitas vezes a maioria das criaturas. Em não estar disposta a dar o primeiro passo, a querer que o outro faça. Então começam aí as primeiras dificuldades. Às vezes já no primeiro dia de um relacionamento. Enquanto nós estamos namorando, está tudo bem, está tudo maravilhoso, as coisas são perfeitas. Nós ainda não estamos convivendo com a pessoa. Depois que a gente passa realmente a conhecê-la, em que momento isso se dá? Na convivência, onde duas pessoas tão diferentes, criadas de maneiras diferentes, se encontram no mesmo lar. Aí começam as primeiras dificuldades. E se elas não forem logo percebidas ou sanadas, nós não conseguiremos dar termo aos nossos compromissos. Se nós vamos vendo ainda em nossas reflexões, algumas perguntas que foram feitas por Kardec aos benfeitores. Se a união permanente de dois seres seria contrária à lei natural, aí responde os espíritos para Kardec. Não. A união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. E acrescentam ainda, lá na pergunta 701, na poligamia, nada mais há que sensualidade. Allan Kardec, examinando as respostas dos guias espirituais, vai lembrar que a abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade, à vida dos animais, porque a monogamia é um sinal indicativo do progresso da civilização. Então, se nós acompanharmos a história da humanidade, nós vamos perceber que nem sempre houve essa monogamia. Muitos, lá atrás, na antiguidade, as criaturas tinham esse costume de casarem mais de uma vez ou terem várias esposas. Nós vamos até encontrar culturas em que isso é natural, muito normal. E, de repente, essa mudança que houve nos costumes foi um progresso, como nos diz os espíritos. Quando o homem passa, então, a viver ali com uma única criatura, porque já é tão difícil a gente viver com uma só, imagine a gente ter várias criaturas a quem administrar, várias famílias a administrar. Então, por isso mesmo, ele coloca para a gente essa evolução. E se voltássemos atrás, voltaríamos ao passado. Então, quer dizer, não estaria havendo progresso real. Então, nesse ponto, nós sabemos que a lei de progresso é uma das leis divinas que regem aí a nossa evolução. A indissolubilidade, ainda na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec fala, a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Aí nós vamos perceber que ele está citando duas leis, a lei natural e a lei humana. Então vamos ver isso daí.
é uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. Então, nós percebemos que lei civil é aquela lei que regula as nossas necessidades nesse tempo, nessa época, e ela muda conforme os costumes, conforme a evolução da humanidade, conforme a maturidade humana. E a lei da natureza, que é a lei divina, não, ela é imutável. É ela que realmente preside aí todas a nossa vida. E se nós formos pegar uma lei real, que está realmente e deveria estar sendo por nós obedecida, seria a lei de amor. E muitas vezes no casamento ela não é obedecida. A maioria das uniões, muitas vezes, ainda são decididas através dos interesses pessoais, da atração física, da parte ainda material, infelizmente. E mesmo quando nós ainda estamos achando que amamos alguém, nós estamos mais ainda na parte sensual, na parte das paixões, porque nós ainda temos muita dificuldade de verdadeiramente amar. Porque se nós fôssemos meditar sobre o verdadeiro amor, a gente ia ver que o amor real é o amor incondicional. É um amor que não cobra, que não exige. É um amor maduro. É um amor que não precisa de gratidão. Porque ele faz tudo aquilo realmente para ver o outro feliz. E normalmente nós temos essa dificuldade. Nós queremos que nos façam felizes. Nós não estamos dispostos a fazer a felicidade do outro. Então, com isso, nós vamos entravando o nosso progresso, entravando as relações. E não é só no casamento que isso deve ser realmente efetuado. Nós devemos realmente estar usando essa lei de amor em todas as relações humanas. Só que o que nós percebemos? Por que será que Deus cria, então, a família? A gente sempre pergunta isso em nossos estudos. Porque Deus foi tão sábio em colocar aí à nossa disposição a família. Porque já imaginaram se nós fôssemos criados assim, sem uma mãe, sem um pai, sem ninguém, simplesmente a gente nascesse de alguma máquina, lá em laboratório, clonado, sei lá como. Como seria? O egoísmo imperaria em nossos corações. Nós não teríamos ninguém para nos preocupar, nós não teríamos ninguém para ter laço afetivo. Nós seríamos ali muito só nós mesmos, independentes, só solitários. Então Deus já teve essa sabedoria de criar a família justamente para isso, para que a gente aprendesse a amar ali dentro daquele pequeno núcleo familiar, aprender realmente a trabalhar os sentimentos, para que mais tarde, lá na frente, algo que também é tema de outras reflexões no Evangelho, a gente pudesse amar a família universal. Porque quando nós pegamos o Evangelho e começamos a fazer realmente um estudo sistematizado dele, nós vamos perceber que quando ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, nós vamos perceber que ele não estava desprezando Maria, ele não estava desprezando os irmãos dele quando foram procurá-lo lá numa casa em que ele se encontrava. Muita gente acha que sim, que Jesus estava renegando os seus familiares. Mas ele não podia desdizer uma lei que ele mesmo veio ensinar, que é a lei de amor. O que ele estava fazendo então? Ele estava mostrando para todos nós que o verdadeiro amor deveria ultrapassar o limite físico do nosso lar. Ele deveria irradiar para outros corações. Mas como treinar isso? Se lá no lar, que são laços consanguíneos de amor que temos ali todos os dias, que deveríamos respeitar e amar, nós não conseguimos, que dirá então fazer isso lá fora? E Jesus, já muito mais evoluído que nós, um espírito puro, de uma alma nobre, então ele já queria mostrar, muitas criaturas não entenderam isto, mas ele queria mostrar a família universal, que é a família que no futuro, todos nós iremos amar de verdade. Mas para isso a gente tem que começar treinando ali dentro mesmo desse núcleo pequenino, aonde nós temos ali 4, 5, 6. Hoje em dia as famílias diminuíram a quantidade de filhos, então são um pouquinho menos aí, mas é nessa faixa de
criaturas que estão conosco. E aí a gente já percebe tanta dificuldade de treinar o sentimento, que dirá então, se a gente já, da maneira como estamos, fôssemos amar lá fora outras criaturas. É claro que nós temos afinidades, pessoas que gostamos lá fora, mas será que se eles convivessem conosco, da mesma forma que temos a convivência familiar, a gente continuaria sentindo a mesma coisa por eles? Porque conviver é diferente. Conviver é estar todos os dias, é ver a pessoa deitar, é ver a pessoa levantar, é ver a pessoa ter os defeitos, é ver tudo o que a pessoa tem ali de melhor e de pior. E muitas vezes a gente só olha o pior. Quando a gente vai pôr lá na balança as situações, a gente só está olhando a parte negativa dela e nunca vê a parte positiva. E tem, nós sabemos que tem, como nós também. Somos ainda imperfeitos, temos muitas coisas negativas, mas também, claro, já temos algumas coisas boas em nosso coração. Coisas que nem sempre são percebidas. Mas se nós também fôssemos inquirir nossos familiares, perguntar para eles, olha, será que só tem coisa ruim aí em mim? Com certeza eles iam falar, não, tem coisas boas também. Pouquinhas, mas tem. Então, é assim mesmo. Só que esse amor que vai nutrindo ali essa família, muitas vezes está adoecendo. Muitas famílias não estão conseguindo lidar com as diferenças, com as problemáticas que surgem, com os filhos que hoje, muitas vezes, não querem ouvir os seus pais. São criados assim, ao léu. Muitas vezes a televisão tem realmente educado esses filhos e não mais os pais. E as coisas vão assim, dessa forma. Nós estamos vendo aí mais e mais casais que se casam e logo, logo estão se separando. Estão tendo essa dificuldade de convivência, estão tendo dificuldade de olhar para si mesmos. Muitos, nem mesmo fazendo terapias de casais, muitas vezes começam as terapias, que seriam muito bom, até mesmo antes do casamento, a gente já começar a fazer, mas a gente nunca deseja, acha que a gente vai dar conta de tudo, e não vê que muitas vezes nós somos falíveis sim, e precisamos muitas vezes de ajuda quando isso está acontecendo. Então, quando ele coloca aqui que só imutável é o que vem de Deus, vamos lembrar que a lei de amor é que deve realmente imperar em nossas relações. Quando nós esquecemos essa lei de amor, nós temos muito mais probabilidade de escolher errado as nossas companhias, aquelas que iriam e deveriam estar conosco até o final da nossa vida aqui na Terra. Porque vamos lembrar que o casamento é até que a morte nos separe. Ainda bem. Já pensou se continuasse lá? Se a gente já está tentando tolerar aqui, e aí ainda depois da morte a gente vai ter que de novo encontrar? E aí, como seria? Meu Deus. Mas nós lembramos que o intuito será, meus irmãos, que é tolerar o companheiro? Não é. É amar. E me vem agora uma historinha que um irmão contou aqui numa palestra, e ele dizendo que uma determinada senhora, eu acho que já até contei aqui, vou contar de novo, porque gosto muito dessa historinha, para lembrar sempre a mim mesma dessa questão. Então, ela tinha já um relacionamento, um casamento, e ela ficou com o marido dela até o final, suportou ali todas as dificuldades, pensou em separar várias vezes, mas ela falou, não, eu vou levar a termo esse casamento, porque na próxima encarnação não quero voltar com ele de jeito nenhum. Pois então ela viveu ali com ele o tempo inteiro. Quando desencarnou, toda feliz da vida, pensou, puxa, agora que bom, já estou livre dessa criatura. E chegou lá no plano espiritual, depois de um certo tempo, ela foi se preparar para uma nova experiência, porque afinal ela também tinha que continuar a sua evolução. E procurada ali para os benfeitores, vamos então programar a nossa nova reencarnação? Vamos lá. Aí começa lá, vai nascer tal dia, com fulano é o pai, fulano é a mãe, marido, fulano de tal. Mas não, como assim? De novo? Ah, não, eu já consegui vencer tudo com ele. Eu vivi com ele o tempo inteiro, eu já suportei ele. Aí o irmão falou assim, pois então, minha irmã, você suportou, você tolerou. O objetivo era o quê, minha irmã? Amar. Você não amou. Aí ela desesperada, mas tem certeza? Sim. O que você prefere? O diabo conhecido, com perdão da palavra aí, ou o diabo desconhecido? Aí ela falou, melhor o conhecido. Coloca aí então. E lá partiu ela para a nova oportunidade. Então assim é conosco. Se nós não aprendermos a amar,
Nós vamos ter que voltar a repetir experiência. Talvez não vamos repetir ali na mesma estação, vamos dizer assim, né? Da mesma forma. Vamos supor, não precisa ser exatamente como um marido, pode vir como um filho, para sublimar o sentimento. Se a gente não conseguiu como marido. Mas veja o caso dela. Voltou como marido mesmo. Não teve jeito. Então é um irmão, né, uma criatura que necessitava aprender a amar. Muitas vezes nós estamos com o outro achando que basta a gente tolerar que já está bom. Vamos levar desse jeito mesmo. Vamos adiar o compromisso. Vamos fugir, muitas vezes. Porque parece mais fácil a fuga. Mas só que depois, quando a gente vai fazer lá um exame consciencial, vamos olhar nossas fichas reencarnatórias, será? Será que foi melhor? Então, porque nós estamos muitas vezes, como ele coloca para a gente aqui, cheio de ilusão, né? Então, nós vamos ver mais uma perguntinha aqui do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E ele coloca aqui, uma recrudescência do egoísmo. Né? Então, é o nosso coração ainda. E complementando aí, matrimônio, essa venerável instituição é a raiz de todas as nobres organizações que dignificam o planeta. Está no livro Levantar e Seguir, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, olha só, uma venerável instituição é o matrimônio, aonde nós vamos dignificar o planeta através de quem? Daqueles irmãos que nós vamos dar a oportunidade de renascer nesse lar, para que possam ser melhores também. Agora, se eles encontram um lar conturbado, difícil, capengando, como que eles vão encarar essa situação? Qual o exemplo que nós damos a esses corações queridos que estão renascendo no nosso lar, para que eles possam, então, também edificar um planeta? Então, a educação começa lá no nosso lar. Nós somos responsáveis pela educação desses filhos. E nós, estudando um pouco mais profundamente a doutrina espírita, nós sabemos que a espiritualidade nos comenta lá, quando uma criança renasce naquele lar, o espírito que está vindo ali, ele já é antigo. Os pais só estão emprestando aquele corpo. Às vezes aquele filho vem com uma memória ali esquecida, para que naquele momento em que ele começa ali, do 0 aos 7 anos, mais ou menos, que é o que eles nos falam, eles começam a receber exemplos dentro daquele lar, educação, amor, aproximando essa alma de Deus, para que ela possa realmente enfrentar os embates lá na frente. Mas ela renasce naquele lar que veio comprometida para isso, e o que acontece? A família está doente, não consegue nem realmente trabalhar os sentimentos, e essa criança vai encontrar essa dificuldade. E aquele período que deveria ser ali para que a criança pudesse receber os ensinamentos, trabalhar aquela consciência, pelo menos até o momento em que, depois dos 7 anos, ela vai acordando quem ela realmente é, o espírito vai tomando consciência maior de quem ela é, ela teria a oportunidade de ser ali amparada, educada nos nobres sentimentos. Mas ela encontra muitas vezes a família doente, brigando, reclamando, cada um por si, e muitas vezes ela não encontrou aquilo que ela precisava. E o espírito continua também a sua jornada sem aquele amparo, sem aquele amor, sem aquele socorro que ela deveria receber naquela família. Então, muitas vezes, por que nós estamos falindo? Devemos fazer uma reflexão verdadeira em nossas mentes, nossos corações, sermos sinceros conosco mesmo. Se Deus está confiando em nós, a família, é porque Ele acredita que nós somos capazes. Que todos nós somos capazes. Né? Aqui ele coloca aqui, na 939, visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se dá que entre os espíritos encarnados a afeição não esteja frequentemente senão de um lado, e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo repulsa? Como, de outra parte, a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia e algumas vezes em ódio? Como que pode acontecer isto? Aí os espíritos nos respondem. Embora eu não tenha colocado aqui na íntegra, só dois pequenos itens,
já é o suficiente para a gente meditar. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem criais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. É aquilo que nós comentamos. É somente a convivência que vai nos mostrar o verdadeiro caráter, a personalidade do outro. E a nossa, inclusive, porque muitas vezes é lá no casamento mesmo que a gente se descobre. O outro nos mostra, muitas vezes, quem somos. Pelos sentimentos que afloram na nossa convivência com o outro. Ainda eles colocam lá, é preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Então, quando aquela primeira ilusão do namoro, né, de que tudo é tão bonito e florido, muitas vezes a gente vai levado por aquele encantamento inicial. Quando todo aquele encantamento se acaba e a gente se vê frente a frente com o outro, acordando descabelado, sem escovar os dentes, o cabelo do jeito, né, daquele jeito, vê o marido lá de chinelão na casa, quando ele era todo bonitinho, né, e cheirosinho, de repente está lá todo feinho, e a gente percebe que aquela ilusão material foi passando. Realmente a gente acorda com a realidade todos os dias. E aí? A parte material, essa ilusão material, dissipando-se, fica a realidade mesmo. A gente se defronta com aquilo que nós temos, é isso aí. E pronto. E como enfrentar tudo isso, se não for diante do verdadeiro amor, dessa lei universal? Porque aquele que foi iludido, acabou tudo. Passou a ilusão, passou o amor. Suposto amor, né? Porque se ele fosse amor verdadeiro, ali estaria a oportunidade de crescimento para cada um. Mas não, né? Aí a coisa começa realmente a pegar. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então, mesmo que eu esteja ferindo o outro, traindo, né, deixando ali, abandonando uma família, qualquer tipo de situação que eu crie ali, infeliz, eu posso estar ferindo o outro. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos ferindo mais a nós mesmos. Nós estamos criando para a gente mesmo dolorosos reajustes, que vão ter que ser encarados cedo ou tarde, não importa. Por isso mesmo, muitas vezes a gente se acomoda, mas não é por aí. Primeiramente, quando a gente coloca a felicidade, a nossa felicidade na mão do outro, é um perigo imenso. Porque ninguém é capaz de nos fazermos felizes. Se nós formos parar para pensar, a única pessoa que pode fazer a gente feliz é a gente mesmo. E muitas vezes a gente faz o contrário. A gente pega a nossa felicidade e fala assim, toma, felicidade aí, faça-me feliz. A gente não se ama, não se valoriza, não se compreende, não se conhece, o que é pior de tudo. Então, se nós não formos realmente buscar ajuda para a gente mesmo, se amar, como é que eu vou amar o outro? Principalmente numa hora de crise, de dificuldade. E o que é amar-se? É se respeitar, é saber o que realmente nós gostamos. Porque senão a gente fala assim, ai, eu sou tão feliz, eu faço tudo pelo meu marido. Como assim? Faço tudo pelo meu marido. Exatamente, esquece dela. Esquece de si mesmo. Será que é isso que o marido quer? Que a gente se esqueça e só lembre dele? E vire uma situação tão infeliz dessa? Não. Nós temos que nos amar, nos cuidarmos, nos respeitarmos. Cuidar da nossa inteligência. Fazer aquilo que gostamos, sem desrespeitar o outro. Saber que cada um está vivendo em conjunto, mas é uma individualidade. Nós devemos respeitar isto. A maioria de nós, muitas vezes, pega o celular do marido e quer saber tudo. Aí, se ele faz o mesmo, a gente não gosta. Então, assim, essas situações, hoje em dia, tão comum. Nós estamos vendo aí nas redes sociais as coisas ficarem
mais difíceis ainda, porque as pessoas estão se trancando, se colocando ali senhas e tudo mais, uma falta de confiança um no outro, e não quer, né, e talvez isso abra ainda mais a situação, porque aí gera mais ciúme, mais desconfiança, mais dificuldade, mais problemas. Nós temos sim que ter essa individualidade, mas nós não precisamos provocar o outro, e muitas vezes isso acontece. Porque se o outro fez isso, a gente também tem que fazer. Se o outro abriu a conta lá no Facebook, a gente também tem que abrir. Então, com isso, a gente está disputando dentro desse relacionamento. A gente não está amando. A gente não está tendo confiança. Essa disputa não está levando ninguém a lugar nenhum. Não está tendo parceria, amor. Não está tendo realmente essa união que deveria ser uma só carne, como disse ali Jesus. Essa uma só carne era dois corações que deveriam olhar na mesma direção, trabalhar esses sentimentos, compreenderem a si, amarem-se primeiramente, para conseguir amar o outro. Se eu não estou me amando, como é que eu vou amar o outro? Se eu estou me esquecendo, como é que eu vou realmente me lembrar do outro? Então a gente precisa muitas vezes até rever nossos conceitos. Perceber que muitas vezes, por isso que eu disse que o tempo é pequeno para a gente falar de assuntos tão íntimos e sérios, graves, abrindo mais janelas para que a gente pudesse observar os sentimentos, reformar nossos sentimentos também. Mas é na convivência com o outro que a gente pode perceber, talvez, o quanto de orgulho que a gente tem, o quanto de egoísmo. A gente vai aferindo esses sentimentos, que são negativos no primeiro momento. Mas se nós vamos transformando isto, a gente pode mudar. Pode mudar essa polaridade aí de negativo para positivo. Porque é quando eu entendo que eu tenho esse orgulho, e no momento em que eu deveria dizer ao meu esposo assim, oh, meu amor, me desculpe por eu ter te dito ali, né, uma estupidez. A gente fala assim, não peço, enquanto ele não vir, não vou lá. A gente fica naquela disputinha, né? Não quer se humilhar, sendo que a humildade já denota uma alma enobrecida, uma alma que já está buscando outros valores. E às vezes é por isso, meus irmãos, é por essas pequeninas coisas que começam as desilusões amorosas, os desentendimentos nos lares, porque ninguém está disposto a ceder. E aí? O que nós aprendemos com Jesus realmente? Por isso que eu disse lá no início, que muitas vezes o Evangelho, a gente faz leituras dele, mas a gente não pratica ele de verdade no nosso lar, na hora que começam as rusgas, as discussões, as situações infelizes. Nós estamos deixando de realizar realmente essa prática. Porque não basta ler. Tem que viver o Evangelho. É vivenciá-lo. Não é fácil. A primeira vez que a gente tem que pedir desculpa, você pensa milhões de vezes se você vai fazer. Estou falando por experiência própria. Na hora de pedir desculpa a primeira vez, não foi fácil. Mas depois que você dá o primeiro pedido de desculpa, que você pede, o primeiro perdão lá, a coisa vai naturalmente. A primeira vez é a mais difícil. Dizer, então, eu te amo, não é? É muito difícil. Hoje em dia as pessoas não falam. E quando falam, estão banalizando. Escreve lá no WhatsApp, eu te amo. Mas aí na hora de falar frente a frente, a hora que deveríamos estar falando, mostrando o nosso carinho real, a gente não consegue. Alguma coisa entala na garganta e a gente não dá conta. Por que é tão fácil colocar no papel as nossas falas e tão difícil a gente expressar? O que está por trás disso tudo? Não é esses sentimentos ainda? Mas pensando nisso. Aqui, nós vamos ver um pouquinho do casamento na visão espírita. André Luiz, ele diz que tem 4 tipos de casamento aqui na Terra. Vamos ver quais são. Será que a gente se encaixa em algum? Há uniões marcadas pelo amor. Há casamentos em que a fraternidade é o sentimento dominante. Existem uniões de provação. E há, por fim, os casamentos criados pelo dever. Então, ele coloca esses 4. Vamos lá.
O matrimônio espiritual realiza-se de alma com alma. Tá? Os demais representam simples conciliações para a solução de processos retificadores. Então, se nós formos analisar que o matrimônio espiritual, aquele em que duas almas se encontram aqui com compromissos maiores, são raríssimos. Na maioria dos casamentos, nós estamos em processos retificadores. A maioria de nós. Casamentos de provações. Onde estamos ainda trabalhando realmente os sentimentos, reajustando-nos perante a nossa própria consciência. E ali temos também casamentos acidentais, que é um encontro sem qualquer ascendente espiritual, atendendo à atração momentânea de almas inferiorizadas. Algumas situações em que as criaturas se permitem relacionamentos assim, digamos, sem qualquer compromisso, e muitas vezes ali a pessoa, né, a mulher, às vezes engravida, e aí não foi nada planejado, e o casamento acidental pode acontecer. E é onde não tinha amor, teve um compromisso aí, e esse casamento acontecendo, muitas vezes, ainda as almas não estão realmente de acordo, estão levadas pela sensualidade, pela sexualidade naquele momento. Ainda não tem realmente o sentimento ali. Provacionais é o reencontro de almas para reajustes necessários da evolução de ambos. Então, ali são compromissos mútuos que vêm para mostrar, né, para aquele casal a necessidade de se retificar ali perante as leis divinas. Na maioria, é esse daí, né, provacionais. E ainda os sacrificiais, que são raríssimos para a gente também. Aliás, ao invés de pensarmos que são raros, até que não são tão raros, porque, olha, um reencontro de uma alma iluminada com alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la. Quem já não presenciou uma pessoa assim tão amorosa, que de repente tem uma pessoa difícil, eu não vou falar que é mulher, não, porque às vezes tem marido também maravilhoso, com mulheres mais difíceis e vice-versa. Então não vamos puxar só a sardinha para o lado das mulheres, não. Existem almas enobrecidas, masculinas, que também vêm aí com todo amor, dar a mão àquele outro que está caído ali, para poder auxiliar. São casamentos de muito sacrifício. E a gente olhando de fora, quem está de fora, fala assim, não sei como fulano aguenta, ou como a fulana aguenta tudo isso. Amor, sacrifício. Amor mesmo, de verdade. Onde a pessoa não está interessada realmente apenas nas ilusões que foram criadas. Mas ela sabe que tem um compromisso com aquela alma. Ela deseja redimir esta alma. Deseja ampará-la, auxiliá-la no crescimento. E isso é muito importante. Então, como ela já tem isso dentro dela, ela não se preocupa nem com a opinião alheia, de quando alguns, né, irmãos, que muitas vezes, por infelicidade, vêm tentar dissuadi-la de continuar com aquele casamento. Ai, não sei como você aguenta, por que você fica com esse homem? Manda logo ele para fora da sua casa. Ou vice-versa, manda essa mulher passear. Às vezes foi uma filha lá do passado, que hoje ele precisa redimir, auxiliar. E ele se candidatou a isso, para fazer nessa encarnação, né, esse socorro, esse amparo. E os casamentos afins? Esse a gente bem que gostaria já de tê-los. Reencontro de corações amigos para consolidar os afetos. Né? Quer dizer, aqueles que pensam parecidos, que já têm os mesmos sentimentos, que já pensam, né, em coisas nobres, elevadas. Embora existem também, se a gente for falar em afinidade, tem aqueles também que têm afinidades para coisas negativas, claro. Mas nós estamos falando de sentimentos nobres aqui. Casamentos de afinidades, daquele que a gente pensa assim, essa é minha alma gêmea. Se houvesse alma gêmea, esse é a minha alma gêmea. Não existe alma gêmea, gente. Nós somos espíritos bem individuais. Não adianta a gente querer que Deus teve, né, já colocado ali a metade da nossa laranja. Não tem. Nós somos espíritos eternos, criados assim, unicamente, únicos, né, para que a gente pudesse, então, individualmente, crescer. Mas ninguém cresce sozinho. Nós sabemos disso. Então, esse crescimento é feito justamente na convivência com o outro. Mas quando nós estamos já melhores, já começamos a treinar esses sentimentos realmente, já estamos, né, lá na frente nessa nobreza, esses casamentos de pessoas afins, o que acontece? Elas se colocam ali com objetivos mais nobres também, para auxiliar outros corações, para dar ali
muitas vezes, estímulo a outras almas que renascem. E, muitas vezes, trabalham juntos e unidos nas instituições de amor. A gente vê casais que estão juntos aí, trabalhando lado a lado, para auxiliar outros corações. E se entendem, se amam. Este aqui é um Transcendentes, também bem raro aqui. E ele coloca lá para a gente, olha, almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Tanto que muitos raros tais casamentos, ao ponto de conseguirmos lembrar poucos exemplos, como o de Allan Kardec e Amélia Baudet. Quando Kardec começa, então, o trabalho de sistematização da doutrina, começa a codificar a doutrina espírita, Amélia Baudet, eles já casaram um pouco mais velhos, mais maduros. Ela teve o tempo todo ao lado dele, dando apoio, auxílio, amparo. São casamentos de uniões assim, de extremo amor, de amizade, de companheirismo, que não está visando a parte, muitas vezes, ainda aquela da sensualidade. Pelo contrário, já é aquele amor amigo mesmo, companheiro, onde um já até conhece o pensamento do outro, muitas vezes. Já sabe o que o outro necessita, cuida do outro com muito carinho e amor. E foi o que aconteceu. Mas, na maioria das vezes, a gente está aqui, olha, nessa situação aqui, numa saturação parental, onde a gente não aguenta mais o companheiro nem a companheira, a gente já não aguenta mais a família, já não aguenta mais nada, mas tudo por conta do quê? Do orgulho e do egoísmo que está em nossos corações. Nós nos encontramos mais nessa questão aqui do que nas outras. Porque nós estamos vivendo, às vezes, em guerra constante com o outro. Em situações infelizes que vão só nos comprometendo. Comprometendo também toda a família, inclusive. Então, qual que é o sentido da família? O verdadeiro sentido, Olha, é educarmos o sentimento, evoluirmos, progredirmos, amarmos. Isso é o verdadeiro sentido da família. Quando nós entendemos isso, nós não vamos pensar mais em nós mesmos. Nós vamos querer realmente buscar esse entendimento, essa compreensão. Trabalhar esse sentimento de orgulho, se conhecer melhor, para que assim a gente consiga vencer e dar o sentido verdadeiro. Nós estamos caminhando para isso, afinal, porque a lei do progresso existe, justamente para isso. Para que a gente não deu certo nessa encarnação, a gente vai ter que voltar e fazer de novo. Por isso que é melhor que dê certo hoje, não é mesmo? Porque ficar voltando e voltando e voltando? É adiar, é fugir, é ficar numa zona de comodismo, de conforto para nós, quando o primeiro passo deveria ser dado por aquele que está compreendendo um pouquinho melhor os ensinamentos. Se eu já compreendo melhor, se eu já sei que eu preciso trabalhar os meus sentimentos, que eu preciso ser menos orgulhosa, menos egoísta, eu já não tenho que começar a fazer isso comigo mesma? Porque não adianta, se eu não treino ali na família, eu vou treinar lá fora como? Lá fora, às vezes, não dá tempo. Ninguém vai, às vezes, me mostrar realmente quem eu sou lá fora, tão bem quanto aqueles que estão ali do nosso lado e que nos conhecem. Eu brinco sempre com meu esposo, porque a gente vai fazer o evangelho junto, e aí vem lá a cólera. Aí ele fala assim, cuidado com a cólera. Aí quando chega no dia que nós estamos lá, assim, ontem, só para vocês terem uma ideia, ontem estava lá limpando meu jardim, junto com ele, nós juntinhos lá, catando os matinhos da grama. Estou lá plantando a minha plantinha no vaso, aí minha cachorrinha veio, estragou tudo da plantinha. E eu fiquei já brava na hora. Mas que cachorra, mas justo aqui que não sei o quê. Aí ele, olha a cólera. Lembrando para mim coisa do evangelho. Olha, pô, vê se pode. Mas é assim, companheirismo, Um ajudando o outro. Se ele não me lembra que eu estou ficando colérica naquela hora, como é que eu vou trabalhar o sentimento da cólera no meu aqui em mim? Então, aí você já fica assim, opa, mas falando com amor, com carinho, a gente nem fica tão brava assim, não é mesmo? Só um pouquinho, não um beliscãozinho de nada. Mas com certeza, naquela hora, você já acende uma luz. Puxa vida, realmente eu já estava saindo do pedestal, eu estava caindo de novo. Então é normal que a gente caia, mas quando nós queremos auxiliar o outro nessa educação, não é cobrando dele, não é apontando o dedo e falando, você não está fazendo.
né? É com amor, com jeitinho. E aí a gente pode auxiliar o outro no crescimento sem fazer com que ele se sinta cobrado, se sinta ali, né, atingido no seu orgulho, provocado. Então tudo isso são coisinhas pequenas que poderiam, naquele momento, né, se transformar em coisas ruins. Mas se a gente já tem, né, naquele momento, usa de bom humor, usa já né, dessa compreensão que a gente está buscando aqui, entender, a gente vai melhorando. Eu digo por mim que muitas vezes nós estávamos aqui nas sextas-feiras, que a gente fazia o encontro dos trabalhadores, ainda existe uma vez por mês, esse mesmo encontro. Teve uma época que nós usamos só o tema família. E nós tínhamos uma apostila do matrimônio, uma apostila bem extensa, linda. Eu achei que ela foi muito importante na minha vida em muitos momentos, porque quando nós estávamos encarregados de fazer a leitura dela, quantos exemplos maravilhosos que nós tivemos com ela. Exemplos assim que, se nós não tivéssemos lido ali, quem sabe, eu posso dizer para vocês, né, porque às vezes também estarmos aqui nessa tribuna, também é dar testemunho de nós mesmos, por que não? Se eu não tivesse talvez lido ou ter que falar aqui para os meus irmãos sobre esse tema, família e casamento, eu não sei se estaria casada até hoje. Porque foi ali, naquele momento, que eu percebi que quantos ensinamentos, quantas coisas, como é que eu poderia falar de uma coisa se eu não a fizesse? Como é que eu poderia dar qualquer tipo de exemplo ou falar aqui na frente se a gente não estivesse buscando, pelo menos, fazer um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo aqui? E a gente se cobra. Mas é melhor se cobrar do que cobrar o outro. Porque se eu tivesse realmente, né, cobrado o outro, eu não estaria aprendendo. Porque se ele se tornar perfeito, ai que bom, seria maravilhoso. Mas aí, quem que estaria ganhando? Ele, somente ele. Porque é muito fácil viver com pessoas boas e maravilhosas. O difícil, o desafio, é viver com as pessoas que nos causam situações embaraçosas, difíceis, para que a gente aprenda. Os outros sempre são instrumentos para nós, para trabalharmos a nossa paciência, nossa tolerância, o nosso amor, amor incondicional. Não é? Então seria ele que ganharia, se ele tornasse aquela pessoa que eu desejava, o príncipe encantado. Mas será que eu sou a princesa encantada para ele? Provavelmente não, porque também nós temos os nossos defeitos, as nossas deficiências. E assim é que a gente vai aprendendo mesmo. Então, a importância da família para a sociedade, né, humana, para esse futuro aí, lá na frente, é esse. É começarmos a trabalhar sentimentos de amor que vão dar aí aos nossos filhos a condição de trabalhar também esses sentimentos lá na frente, deles terem subsídios para isso, para que sejamos exemplos. Mesmo que um casal se separe, isso não quer dizer que não possa continuar havendo esse amor, essa união, essa compreensão. Porque nós ouvimos já falar de alienação parental. Muitas vezes uma pessoa se separa da outra e fica ali jogando o filho, né, contra o pai, contra a mãe e vice-versa, porque às vezes acontece que a guarda esteja com um ou com o outro. Isso é muito ruim para o filho. A gente não faz ideia de como isso prejudica esta criança. Então tudo isso deve ser levado em consideração, né? O amor, olha, é a ciência de sublimação para Deus. E a felicidade para crescer deve dividir-se. Não há rupturas de laços entre os que se amam no infinito do espaço e na eternidade do tempo. Tá? Então, palavras de Emmanuel. Amor é realmente uma ciência de sublimarmos, né, os sentimentos. A maior revelação de teu amor aparece brilhando quando permites que o Cristo em ti e contigo possa amar e servir aos outros sem procurar saber quem são e como são. Divaldo Franco nos fala das relações extraconjugais, inclusive. Ele fala assim, olha, são uma forma de promiscuidade e desrespeito. É sempre uma ofensa. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração cometeu adultério com ela. Então, muitas vezes, o adultério é no pensamento. A gente nem precisa concluir um ato. Né? A gente já começa assim, nas tentações que muitas vezes a vida nos oferece.
Quantas situações a gente não vê por aí afora? Começa ali no pensamento, a gente vai dando vazão. Quando a gente vê, a gente entrou numa situação infeliz por nossa escolha, pelo livre-arbítrio. A tentação, como a gente fala lá no Pai Nosso, né, é para que a gente realmente consiga, naquele momento, não cair nela. Mas muitas vezes a gente deixa com que ela tome conta de nós. Então, naquele momento, é uma prova que nós estamos tendo. E muitas vezes a gente cai na provação, né? Então, o dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Ele está falando aqui de uma parte do Evangelho onde se fala de dever. O dever, né, que muitas vezes a gente fala assim, se ninguém souber, não tem problema. Mas eu sei. Eu sei. Se eu sei, pronto. A minha consciência vai me cobrar. A lei divina está onde? Na nossa consciência. Então nós não fazemos nada escondido. Nem o nosso pensamento, né? Porque hoje, se a gente for parar para pensar, o marido faltoso, de modo geral, quem é? Nas leis de destino. O marido faltoso, quem será que ele é? É aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. E a mulher, né, desequilibrada? É aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Então, ela não está por acaso em nosso lar. E os filhos problemas, então? Quem são eles? São aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. E eles retornam, vão retornar ao nosso lar. E como que nós vamos estar para recebê-los, não é? Qual que é a função, então, do lar e da família, essencialmente falando? Nele encontramos os estímulos ao trabalho, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Então, são irmãos que estão juntos para se ampararem mutuamente, auxiliando ali, né, em corações. Aqui nós temos na Era do Espírito também palavras de Emmanuel. Estou terminando, viu, gente? Até meia-noite a gente acaba. Indubitavelmente, o divórcio é compreensível e humano, sempre que o casal se encontre à beira da loucura ou da delinquência. Tá? Então, olha aí, vamos pensar bem. Em que momento realmente o divórcio pode ser, né, pensado e cogitado? Feita essa ressalva, em momentos, né, que a pessoa está à beira da loucura e delinquência, é razoável se peça aos cônjuges o máximo esforço para que não venham a interromper os compromissos a que se confiaram no tempo. Dois seres em se unindo no casamento não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso das boas obras a que se dediquem, mas também e principalmente, e muito principalmente, ao amparo mútuo. Pensem lá, né, os dois velhinhos, um do ladinho do outro, se amparando aí lá na frente. Então aqui, olha, essa historinha é de Joana de Cusa. É uma história bem bonita, vamos meditar sobre ela. Joana foi esposa de Cusa, um alto funcionário de Herodes Antipas, que foi rei dos judeus de 4 anos antes de Cristo a 39 depois de Cristo. Tendo Joana recebido de Jesus alguma graça ou cura, e tendo conhecido os ensinamentos do Mestre, escutando discretas suas preleções, buscou segui-lo, sendo por ele orientada a permanecer no lar, ajudando com seu comportamento e suas palavras ao marido, que lhe havia sido confiado naquela vida. O espírito Humberto de Campos, a ela se refere como uma mulher de muitas posses, que tinha a seus serviços inúmeras criadas que a serviam com zelo. Desfrutava ao tempo de Jesus de privilegiado nível social em Cafarnaum. Casada com um alto funcionário de Herodes, Joana era uma das mulheres mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Atraída pelo verbo eloquente de Jesus, passou a ouvir as pregações do lago. Denotando a nobreza de caráter, vestia-se de forma simples, a fim de não atrair a atenção do povo para si. Desejava beber da água viva de que ele falava. Trazia no coração uma infinidade de sabores. Possuidora de verdadeira fé, amargurava-se pela posição do esposo. Intendente de Herodes, em contato constante com os representantes do império, a fim de gozar do prestígio social,
Ele ora comparecia ao templo de Jerusalém, ora sacrificava aos deuses romanos. Joana possuía verdadeira fé. Tentar expor ao marido a sua nova crença em vão. Trazendo a alma torturada pelos tantos dissabores domésticos, certa vez procurou o mestre para lhe falar das suas lutas e desgostos no lar. Jesus ouviu longamente e depois ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Por fim, Jesus lhe recomenda que volte ao lar e ame seu companheiro, despedindo-a com: vai, filha, sê fiel. Uma inflexão de tal carinho que ela jamais haveria de esquecer. Retornou ao lar e transformou todas as suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Procurou esquecer as características inferiores do marido, enaltecendo o que ele possuía de bom. Joana de Cusa. Então, é um exemplo para nós, né? Essa mulher que ouviu diretamente de Jesus esses ensinamentos e se colocou realmente ali, naquele momento, a trabalhar o sentimento de fé viva. Então, quando nós estamos aqui dentro da casa espírita, com esses ensinamentos maravilhosos, vamos deixar com que o nosso coração se transforme esse templo de fé viva e vamos atender o chamado de Jesus, que essas palavras de Jesus para Joana de Cusa sejam para nós também. Não importa se somos homens ou mulheres que estamos aqui, mas se estamos com o nosso coração sincero, vamos calar às vezes as nossas vontades efêmeras, porque tudo passa nessa vida. Tudo passa. E vamos realmente buscar, né, na renúncia, no devotamento, nesse amor sincero, trabalhar tudo isso junto ao outro. Quem sabe vai se dissipar aí as mágoas, as indiferenças, o desprezo, e o perdão possa realmente fazer parte do nosso coração nesse instante. Né? Vamos voltar realmente para que deve ser feito através de tudo isso. E uma coisa que nos ajuda muito, já para que a gente possa transformar o nosso lar nesse templo sagrado, é fazer com que o culto cristão no lar seja um hábito diário. Pelo menos com a família semanal. Porque se nós conseguirmos reunir a família em torno do Evangelho, buscando auxiliar, pautar esses atos no Evangelho, aproximando-nos, todos nós, né, de Deus, as coisas vão modificando-se ao redor. Quando nós vemos, nós já limpamos o ambiente do lar, faxinamos ele, mas que ele seja não só lido, como nós falamos lá no início, que ele seja executado, realmente seja pautado ali nesse sentimento do Evangelho. Senão nós vamos estar falhando também. Então vamos tentar, né, pelo menos, colocar ali no nosso dia a dia esse sentimento cristão e colocar também o culto no lar junto com a família. Que seja uma vez por semana, todos reunindo ali, né, diante do Evangelho para entender um pouquinho mais o que Jesus, né, veio nos ensinar, com muito amor. E nós agradecemos, meus irmãos, a paciência. Vamos encerrar um pouquinho antes da meia-noite, mas tudo bem, fica para a próxima. Na próxima a gente vai até as meias-noites. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e possa devolver aos nossos lares com essa paz, com esse sentimento mais nobre do nosso coração.